Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de sairmos de um sistema religioso, demora algum tempo até nos limparmos dos costumes que tínhamos lá. Alguns demoram mais a sair porque grudam como praga na nossa mente, nas nossas emoções do corpo, e por isso às vezes precisamos ser sacudidos pelas admoestações de nossos irmãos quando eles chamam nossa atenção para essas coisas, esses costumes. É como quando fazemos uma caminhada pelo mato, e aí então nós trazemos coisas grudadas nas meias, nas calças. Quando são apenas carrapichos, aquelas sementinhas com algum tipo de gancho ou anzol, que serviram até de inspiração para o inventor do velcro, aquele pano que gruda assim, é até fácil tirar, mas uma vez eu pisei num arbusto de barba de bode, eu percebi que as minhas pernas começaram a coçar. Aí quando levantei as calças, as minhas canelas pareciam festa rave de McQueen, aqueles filhotes de carrapato estrela, aqueles bichinhos. Eu devo ter pisado no ninho deles, e eram tantos que precisei raspar as canelas com uma faca para tirá-los. Mesmo assim, por alguns dias eu continuei encontrando os bichinhos em diferentes partes do corpo que coçavam e me distraíam de focar em alguma tarefa que eu estivesse fazendo. Existem costumes que trazemos das denominações que podem coçar a nossa carne, distraindo a nossa atenção, ou pode coçar muito nos outros e distrair a atenção de nossos irmãos. Eu falo da oração responsiva, que é um costume que nós herdamos do catolicismo, como quando o sacerdote diz, o Senhor esteja convosco, e o público responde, Ele está no meio de nós. E aí segue uma ladainha pré-determinada de frases ditas pelo ministrante e ecoadas pela audiência, a resposta da audiência. O problema é que esse costume, recebeu esteroides quando ele foi adotado pelo pentecostalismo, virando uma cacofonia de resmungos, gemidos, línguas ininteligíveis, améns, glórias, gritos animalescos. Às vezes são resmungos baixinhos, mas altos o suficiente para distrair a pessoa ao lado. E às vezes vira uma balbúrdia de quem cobre a voz de quem está ministrando ou orando, tornando impossível a outros orarem com entendimento. Em alguns lugares as pessoas ficam girando, rolando no chão, se estrebunchando como se tivessem engolido uma fazenda inteira de carrapichos misturados com pó de mico. Uma famosa igreja pentecostal incluía gargalhadas descontroladas e outras manifestações histéricas no seu cardápio de bizarrices que chamavam de culto a Deus. Teria isso algo a ver com a verdadeira adoração e culto a Deus? Nada, absolutamente. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indulto ou amém, depois da tua oração, da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes, porque tu, de fato, dizes bem as graças, mas o outro não é edificado. 1 Coríntios 14. O irmão que ora durante uma reunião é a voz da assembleia naquele momento. E eu acredito que a única base bíblica para algum tipo de resposta dos demais seja o amém no final da oração, denotando concordância com a oração como um todo e não com repetidos améns ao longo dela, como se fosse algo feito em suaves prestações de 10 segundos cada uma. Para que concordes a uma boca glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, 5. Essa uma boca é daquele que está ministrando ou orando. Se eu não concordar com a oração, então que não diga amém no final, mas é melhor esperar até o final para ver a conclusão daquilo que o irmão está dizendo. Ou eu poderei não conseguir voltar a fita se estiver dando amém a cada 2 ou 3 palavras e aí no final eu descubro que a conclusão da oração dele foi totalmente contrária a essa doutrina. Além disso, existe a questão da distração nos irmãos ao meu redor, que estão tentando se concentrar e ouvir com clareza o que alguém da minha idade quase nunca consegue, né? Para poder dizer o amém, a pessoa tem que escutar. Portanto, não seja você o miquim que vai causar distrações constantes nos irmãos ao seu lado. Em Atos 1, 14 a 15, nós lemos que todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Você sinceramente acha que tudo poderia ser considerado como sendo feito com decência e ordem, 1 Coríntios 14,
40, se 120 pessoas estivessem resmungando, falando e gritando ao mesmo tempo? De jeito nenhum. Às vezes nós precisamos recordar o Antigo Testamento para ver como os israelitas oravam e descobrir que tinham muito mais bom senso do que muitos hoje que professam ser cristãos e nem esperam quem está orando terminar sua oração para dizer que concorda com ela no final. Amém. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Neemias 8, de 5 a 6. O cristão deve entender que nosso culto a Deus é um culto racional, e não emocional, ou embalado pelo corpo de carne e pelos sentidos que nele habitam. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Eu me lembro de ter visto um grupo de irmãos visitei eles com a minha família, as crianças eram pequenas ainda. Aí, num determinado momento, uma irmã se levantou e começou a orar. Bom, enquanto eu tentava me recompor daquilo, porque nós não encontramos mulheres orando em público na doutrina dos apóstolos, na Bíblia, mas de repente o local virou um balaio de gato, com gritos de amém, glória a Deus, louvado seja, ó Senhor Jesus. Eu mal conseguia entender o que a mulher estava falando. Os meus filhos, então, estavam com os olhos arregalados assim, porque eles nunca tinham visto uma coisa assim. Eles aprenderam a se comportar em público. Quando um fala, o outro não fala. Era como se nós estivéssemos no meio de um bando de pessoas que nunca receberam a repreensão que eu recebia do meu pai. Ele dizia sempre assim, quando o burro fala, os outros abaixam a orelha. O ensino dele era que quando uma pessoa fala, as outras devem prestar atenção. E não fazer como uma manada de burros que relincham todos juntos quando escutam um burro relinchar, porque é assim que fazem os burros. Quando congregados, nós estamos no total controle dos nossos sentidos e em submissão ao Espírito Santo, que nunca irá nos dirigir de uma maneira que contradiga a sua palavra. Até mesmo os que falam ou profetizam, que significa falar da parte de Deus, não fazem isso como se estivessem num transe mediúnico, descontrolado. Nem me venha dizer que o Espírito Santo encheu você de tal maneira que você nem sabia mais o que estava dizendo ou fazendo e não conseguia se controlar. Isso é conversa mole. As coisas de Deus são feitas com ordem e ninguém deve atropelar o que está ministrando ou orando e porque isso não estaria dentro da ordem indicada na doutrina dos apóstolos. Veja você, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. 1 Coríntios 14, 31 a 33. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.